Eu já tinha participado aqui do encontro a propósito do lançamento de um livro que resultou de uma conferência, de uma série de intervenções há 4 ou 5 anos e que reuniram-se em livro essas participações. E já nessa ocasião, eu creio que isto foi há no mínimo um ano, também a questão da transparência estava em cima da mesa e estava em discussão. E eu, na altura, lembro-me de ter expressado a minha falta de confiança em termos de que o país registasse melhorias significativas nesta matéria. E, embora nós vivamos os acontecimentos no nosso país, sintamos os problemas e as dificuldades do dia-a-dia, no entanto, não temos ainda informação suficiente para nós próprios analisarmos e até construirmos índices sobre a falta de transparência em Angola e, como tal, temos que utilizar estatísticas e relatórios internacionais que, como sabem, não merecem a completa aceitação da parte de quem dirige o país. Portanto, há um pensamento que fala em alguma conspiração internacional contra Angola e, portanto, esses indicadores são indicadores forjados, são indicadores que têm como objetivo pôr em causa as políticas e as intervenções do Governo e do Estado. O que é facto é que continuamos a ter este problema. E eu pergunto-me se esta situação de crise que o país está a atravessar é mais ou menos propícia a que haja transparência. Se ela já não havia quando a situação financeira do país e a situação financeira do Estado era relativamente desafogada, ou mesmo bastante desafogada, agora não sei se a carência de recursos financeiros, que esta carência está a ser reconhecida ao mais alto nível, que não há realmente recursos financeiros, estão a escassear, e evidentemente que o país tem de encontrar alternativas, e algumas delas estão a ser procuradas nos empréstimos externos, nas novas linhas de crédito, ou no reforço das linhas de crédito antigas. O que é facto é que Angola está numa situação de crise financeira. Não vale a pena, não há que escamotear esta situação. E a pergunta que agora se coloca é como é que vai ser o futuro. Não há realmente fontes alternativas do crescimento da economia, não há fontes alternativas para as receitas que a economia necessita e que o Estado também tem que as ter para poder fazer as suas obras e executar as suas políticas. O que é que devemos fazer no futuro? Como é que a questão se coloca? Esta situação 2014-2015 não é a primeira que afeta Angola. Angola já viveu com esta 3 crises financeiras derivadas do comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. E as mais significativas foram as de 1998, 97, 98, de 2008, 2009 e agora esta. A diferença com essas crises de queda do preço do petróleo é que a de 2009, 2010, logo nos últimos meses de 2010, o preço do petróleo voltou a subir. E, portanto, a situação que vivemos em Angola nessa altura foi como que passageira. A crise de 98-99 foi também passageira, porque os preços do petróleo começaram também a recuperar. Mas eu lembro que, nessa altura, nós tivemos meses em que não havia dinheiro para pagar os salários. Ainda estávamos numa situação de guerra civil e, portanto, as dificuldades foram, na verdade, essas. Tiveram que se encontrar formas de reduzir os atrasos no pagamento dos salários
dos funcionários públicos. E temos a presente crise, que tem contornos um bocado particulares. E o aspecto mais importante desta crise é justamente sabermos até onde é que ela vai. Se há ou não indicações de que as coisas no mercado internacional do petróleo possam, de alguma maneira, ser revertidas e voltar-se a uma situação de maior desafogo para os países produtores de petróleo e, sobretudo, para Angola. Eu estive a recolher alguma informação que, por acaso, não está no texto que eu entreguei à JPD, mas que eu posso referir. Eu fiz uma coleta de informação sobre o comportamento mensal do preço do petróleo desde 1987. Portanto, ainda Angola estava em plena guerra civil, em que tivemos imensas dificuldades ao nível da economia e ao nível da sociedade. E a conclusão que os dados permitem é que, afinal, nós acabámos por viver durante algum tempo com preços baixos do barril de petróleo. E, adicionalmente, tinha que se fazer, do ponto de vista do orçamento, o esforço de guerra, e os preços do petróleo eram, na verdade, baixos. Nesta série estatística que eu recolhi, para vos dar conta, são 388 observações, e o preço médio do petróleo entre julho de 1987 e junho de 2015, portanto ontem, o preço médio do petróleo em Angola, portanto, neste grande período, esta longa duração do comportamento do preço do petróleo, o preço médio foi de 45 dólares por barril. Portanto, estamos a falar de números bem distantes daqueles números a que nos habituámos, se calhar mal habituados, de uma determinada época. Eu selecionei com critérios individuais, não são critérios de maneira nenhuma, podem ter alguma objetividade, mas têm uma larga margem de subjetividade. Nesta pesquisa selecionei três períodos neste comportamento do petróleo, e que foram os seguintes: o grande período, que já vou referir, o período de janeiro de 1990 a dezembro de 99. Qual foi a razão de eu ter selecionado este período? Foram os 10 anos de transição para a economia de mercado. Nós tínhamos acabado de elaborar o CEF. O CEF era justamente o caderno de encargos para que Angola alterasse o seu sistema de gestão económica, o seu sistema de organização da economia, e Angola tinha acabado de ser aceita nas organizações de Bretton Woods. Angola entrou para Bretton Woods, para o FMI e o Banco Mundial em 1985. E a partir daí começaram-se a preparar as condições para que fizéssemos uma transição para a economia de mercado, porque realmente o sistema que Angola tinha na altura estava perfeitamente desfocado do calendário da história. Aliás, eu creio que depois da independência, quando todos nós participámos na organização do novo Estado socialista, eu acho que já estávamos um bocado contra a história. Já estávamos a ser incapazes de ler os sinais que depois acabaram por acontecer, foram em 1980, 85, com o descalabro do sistema socialista que começou na União Soviética, mas nós continuamos a insistir nessa forma de organização da economia e da própria sociedade, e os efeitos foram efeitos bastante negativos, e creio que ainda hoje sofremos um bocado dessa forma de organizar a economia e de tentar pô-la em funcionamento. Portanto, a razão é mais esta. E neste período de 10 anos, o preço médio do barril do petróleo foi de 18 dólares. Durante um período de 10 anos. Preço médio mensal do petróleo. Preço médio mensal. Eu destaquei como factos deste período a tal transição para a economia de mercado, a guerra civil generalizada. Nós tivemos aqui problemas imensos com o crescimento da economia. A taxa média de crescimento do PIB neste período foi negativa, à volta dos 3%.
Tivemos uma crise económica profunda em 1993, em que o PIB regrediu 21%, e em 94, em que o PIB regrediu 20%. Foi o período da grande hiperinflação em Angola. Em 1993, a inflação foi de 1.837%, e em 1995, de 3.784%. Foi um período bastante difícil. Eu estava no Ministério do Planeamento, eu lidava com todas estas matérias relacionadas com a programação da economia nacional, e foram, de facto, períodos bastante difíceis. Os primeiros contactos a sério com o FMI foram desenvolvidos nesta altura, e foi também durante este período que acabou por se assinar um acordo monitorado com o Fundo Monetário Internacional, que depois foi denunciado pelo governo angolano 3 meses depois. Selecionei outro período, de janeiro de 2000 a dezembro de 2001, 2 anos apenas, em que os factos mais relevantes deste período tiveram a ver com o novo modelo da gestão macroeconómica. Mudou-se bastante o modelo de gestão macroeconómica do país. Datam desta altura todas as tentativas para fazer a convergência entre a política orçamental e a política monetária. Toda a equipe económica foi mudada em 1999, com a nomeação de novos ministros das Finanças, do Planeamento e o novo governador do Banco Nacional de Angola. A taxa média de crescimento do PIB nestes 2 anos melhorou, passou de negativa para positiva, para 3%. As taxas de inflação também melhoraram, datam desta altura com a nova gestão macroeconómica o processo de desinflação da economia. Em 2000 a taxa de inflação foi 268% e em 2001 115%. E o preço médio do barril do petróleo subiu de 18,3 para 26,5. Depois temos o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2008, que é um período que tem dentro de si a crise económica e financeira mundial, que, segundo a análise de economistas, prémios Nobel da Economia, em certos aspectos acabou por ser mais intensa e mais dilacerante que a grande crise que a humanidade tinha conhecido até aí, de 1929-32. Que factos é que eu selecionei aqui? Não sei que este período é conhecido nas nossas abordagens, nos relatórios económicos, como o período correspondente a uma mini-idade de ouro do crescimento económico do mundo, em que tivemos, de facto, taxas anuais de crescimento do PIB significativas. As razões para esses acontecimentos são hoje conhecidas, estão hoje detalhadas, estão hoje interpretadas. Os relatórios económicos da Universidade Católica têm estas análises, todas elas aprofundadas. Este período também se caracterizou por elevadas receitas do petróleo. Foi um período em que o PIB do setor petrolífero cresceu imenso. Houve anos em que cresceu 12%, outros anos 15%. A taxa média anual de crescimento do PIB, nesta altura, entre 2002 e 2008, já de acordo com as contas nacionais, e eu quero sublinhar isto porque as instituições públicas continuam a não utilizar os dados das contas nacionais. Ainda não foi dada nenhuma explicação plausível para esta circunstância, mas nós, no SEIC, nas várias pesquisas que fazemos, as contas nacionais para nós agora são a publicação estatística que tem que ser utilizada. Porque a partir do momento em que tenhamos contas nacionais, ninguém mais pode ter outra leitura do país. Uns dizerem que cresceu a 20%, outros que cresceu a 1%, agora não, as contas nacionais, e como elas são elaboradas na base de metodologias internacionalmente consagradas e aceitas, então quem quiser estudar a economia de Angola e o seu comportamento entre 2002 até agora, as contas nacionais do ano de partida 2002 têm as contas nacionais. E também me admira que as organizações internacionais, o FMI e o Banco Mundial, ainda não tenham aceito também estes dados. Presumo que, como o Governo ainda não os aceitou, ainda não faz uso
pleno destas informações, se calhar estas instituições que têm que ter um diálogo acertado com o Governo também não o fazem. Neste período, a desinflação da economia continuou e, de facto, de uma taxa de 105,6% em 2002, em 2008 a taxa de inflação passou para os 2 dígitos, para 13,2%. É também um período, como toda a gente se lembra, do lançamento do programa de infraestruturas em Angola. Um programa que, entre 2002 e 2014, já investiu 93,5 mil milhões de dólares. O programa de investimentos públicos, a soma dos investimentos públicos entre 2002 e 2014 é de 93,5 mil milhões. Portanto, este facto é um facto importante. Este programa de construção das infraestruturas, reabilitação daquelas que se entendeu ainda poderem ser reabilitadas, porque de tudo isso, indiscutivelmente, resultaram efeitos positivos sobre o crescimento da economia. E é também deste período que nós podemos registrar as mais elevadas taxas de crescimento do chamado setor não petrolífero. O preço médio do petróleo, não sei se já disse, eu repito, 54,4 dólares o barril. O outro período é 2009-2010, o período em que Angola apanhou os efeitos negativos da crise económica e financeira internacional. Há muita gente que se lembra de posições oficiais e oficiosas dizendo que Angola ia passar ao lado desta crise económica e financeira internacional. Porque a crise, de facto, ela começou por ser financeira e só depois é que foi económica. Um pouco aquilo que a gente está a ter em Angola. Nós estamos a ter uma crise financeira que se vai transformar numa crise económica necessariamente. E como Angola não participava, não era uma economia aberta, ainda não é uma economia aberta, Angola só participa na globalização económica devido ao petróleo, mais nada. Os diamantes não têm peso, eu peço desculpa a quem trabalha no setor dos diamantes, mas os diamantes para a economia de Angola não têm peso nenhum. A sua representatividade no PIB é menos 2% e as suas receitas fiscais andarão à volta dos 250 a 300 milhões de dólares, milhões. Enquanto as receitas do petróleo são 40, 50, 43 mil milhões de dólares. E nós não temos outros produtos de exportação. Temos umas coisas esquecidas nas estatísticas do comércio externo, mas que são produtos, aliás, eles andarão à volta dos 60, 70 produtos, cujo valor de exportação é inferior a 100 mil dólares. Como diriam os ingleses, são peanuts, não contam, de facto, para a nossa balança comercial e para a balança de pagamentos. Nesta fase, conforme se lembram, houve também uma revisão do orçamento, só que foi uma revisão do orçamento a meio do ano de 2009, justamente porque se entendia que não, esta crise não nos diz respeito, não temos com que nos preocupar. Só que, no momento em que a crise financeira internacional se transformou em crise económica, os preços do barril do petróleo no mercado internacional diminuíram. Não da forma como diminuíram agora, mas também diminuíram. E, evidentemente, isso afetou. Essa revisão do orçamento fez com que o programa de investimentos públicos fosse diminuído em 45%. O montante de investimentos que tinha sido previsto foi diminuído em 45%. Porque realmente é o único sítio, ou um dos poucos sítios, onde o Governo pode cortar quando há revisões orçamentais. Evidentemente que o PIB atenuou-se, o crescimento do PIB atenuou-se. Se no período anterior a média anual foi de 11,2%, neste período foi inferior a 2%, 2,5% por aí. Portanto, uma quebra significativa, a atestar que os fenómenos financeiros têm impacto nos fenómenos económicos. Ainda que Angola não faça parte do sistema financeiro mundial, nomeadamente pela via das bolsas de valores, porque muita da transmissão dos efeitos desta crise financeira de 2009, 2008, 2010 foi através das bolsas de valores. Começou por ser uma bola
uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, mas que se transmitiu às bolsas, porque as bolsas nesses países desenvolvidos estão também fortemente envolvidas com o setor do imobiliário, e, portanto, a taxa de crescimento, de facto, baixou. Neste período, ocorreu uma ligeira subida da taxa de inflação, portanto, foi interrompido todo o processo de desinflação da economia, mas foi uma coisa que rapidamente se controlou e voltámos a experimentar quebras na taxa de inflação, que vieram a culminar com o controle da inflação em um dígito, que é uma das grandes, dos grandes resultados positivos da gestão macroeconómica, da habilidade dessa gestão macroeconómica, muito embora ela tenha sido facilitada, amplamente facilitada, pelas receitas do petróleo. É fácil controlar a taxa de inflação num país pela âncora cambial, quando o país depende das importações em cerca de 70% ou 80%. Não é grande coisa fazer este controle da taxa de inflação. Mais difícil é fazê-la utilizando os instrumentos de política monetária que são clássicos, que se utilizam em qualquer economia. E, portanto, em 2011 tivemos uma taxa de inflação de 11,4%. O preço médio do petróleo foi de 70,5 barril. Portanto, reparem o comportamento. O grande período, o preço médio 44,8, o primeiro período que vos indiquei 18,3, 26,5, 54,4, este período que vos estou a falar 70,5, janeiro de 2011 a dezembro de 2014, o preço médio do petróleo foi de 107,6. Nunca em Angola tivemos um preço médio mensal do barril desta envergadura. E foi isto que nos iludiu um bocado. Toda a gente ficou iludida com o volume de receitas do petróleo. Para vos dar nota, entre 2002 e 2014, as receitas de exportação do petróleo rondaram os 465 mil milhões de dólares. Portanto, o efeito conjugado, bom comportamento do preço do petróleo e aumento da produção. 465 mil milhões de dólares. É por isso que muita gente sustenta que se perdeu, ou se perderam oportunidades de fazer a diversificação da economia. Estivemos, eventualmente, distraídos com outra coisa. E se calhar essa outra coisa ou essas outras coisas passam também pela falta de transparência. Porque no mesmo período, 2002-2014, a poupança líquida do Estado, calculada através da execução orçamental, a poupança líquida foi de 28,9 mil milhões de dólares. Portanto, estas contas não são difíceis de fazer, é a gente ir à execução do orçamento de cada ano, recolhemos a percentagem do déficit fiscal relativamente ao PIB, calcula-se o déficit fiscal, nesta série estatística soma-se, leva-se em conta o que é que do saldo positivo anterior entrou para o orçamento do ano seguinte e temos esta poupança de praticamente 30 mil milhões de dólares. É por isso que muita gente pergunta onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Quer dizer, será que há? Será que não há? E isto tem a ver com a transparência, porque apesar de nós podemos aceder às informações do Ministério das Finanças e do BNA, ainda assim, daquele montante de 32 mil milhões que o FMI identificou como não se sabendo onde é que estava, ainda falta justificar 7,2 mil milhões. O resto parece que já foi justificado e o FMI aceitou. E se o FMI aceitou, nós também temos que aceitar a aceitação do FMI. Porque, na verdade, o FMI não embarca em coisas que não sejam sérias e não sejam claras e transparentes. De qualquer maneira, ainda estão por explicar 7,2 milhões de dólares. E a questão do nosso Fundo Soberano também entra aqui. As receitas do Fundo Soberano, estas receitas, para já receitas primárias, são oriundas do Orçamento Geral do Estado. A reprodução deste capital do Fundo Soberano tem que ser feito de acordo com o modelo normal de funcionamento dos fundos soberanos, através de aplicações que
possam reverter em lucro e sim, sobretudo lucro e em retornos positivos, de modo a que o Fundo Soberano ganhe a sua autonomia e possa, algum dia, se calhar dentro de 100 anos, não sei, ter o montante que o Fundo Soberano da Noruega tem. A última avaliação do Fundo Soberano da Noruega são 875 mil milhões de dólares. E eles agora estão, de facto, num dilema. Porque a crise do petróleo também está a afetar. Eu só espero que esta crise do petróleo não afete o SEIC. Porque o SEIC está dependente das doações da Embaixada da Noruega. Portanto, esperamos que a senhora Embaixadora consiga delinear outras vias que não levem aos cortes no financiamento do SEIC. Mas agora a Noruega está, de facto, a experimentar essas dificuldades. E já foi declarado que se o preço do petróleo parar nos 50 dólares, ou for para 50 dólares, os efeitos para a Noruega serão piores do que os efeitos que a Noruega teve com a crise económica e financeira de 2008 e 2010. Eles agora têm um dilema. O que é que vão fazer? Vão mexer no Fundo Soberano, dizendo, ok, nós agora temos dificuldades para pôr a funcionar todo o nosso Estado Social. A Noruega tem um Estado Social importantíssimo. E aquilo custa dinheiro, é óbvio. Ou porque acho que não há nenhum partido político na Noruega que quer ter o ónus de ser acusado de mexer no Fundo Soberano. Mas há também posições no sentido de que tem que ser utilizado, porque há ainda determinadas situações na Noruega que poderiam ser francamente melhoradas no domínio económico, no domínio das infraestruturas, relativamente àquilo que existe. Ou então, outra alternativa é, de facto, aplicar uma política orçamental altamente restritiva. Para dizer que, realmente, esta crise também afeta países que estão estruturados. E, como sabem, a Noruega é o país número 1 do Índice de Desenvolvimento Humano. Tirando aquelas economias fictícias do petróleo e do Médio Oriente, Arábias Sauditas e Kuwaites e Dubais, que têm, de facto, um PIB por habitante elevado, a Noruega tem um rendimento médio por habitante de 100 mil dólares. Portanto, o norueguês que nasce hoje já tem 100 mil dólares à espera dele para o ano seguinte. Porque são, de facto, rendimentos, são captações de rendimentos que correspondem a uma base diferente. Porque o norueguês não utiliza as receitas do petróleo para o orçamento. É para o Fundo Soberano. Para o orçamento é capaz de ter uma porcentagem de 10, 15%, porque evidentemente também necessitam para complementar as suas receitas fiscais. Mas para eles, de facto, portanto, há também esta situação Portanto, de janeiro de 2015 a junho de 2015, também este ano já, o preço médio baixou de 107,6 para 57,8. Portanto, Angola teve uma quebra média no preço mensal do petróleo de mais de 50%. E daí as dificuldades que nós neste momento estamos a atravessar. E volto à questão que eu coloquei anteriormente: será que isto vai facilitar ou vai piorar a questão da transparência? Em princípio, devia ajudar a melhorar a transparência. Porque numa situação em que escasseiam recursos, o que se exige, e é isso que os economistas têm aprendido, e é isso que a ciência económica diz, que a sua existência deve-se ao facto de recursos serem escassos. E quando a gente fala de escassez na economia, significa que temos que ter uma gestão criteriosa dos recursos que são escassos. Temos que os aplicar da melhor maneira possível, de modo a que o retorno seja